Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Cefálica Pensante. Baixa ali na inscrição, seja inscrito em nosso canal para que você possa receber alguns vídeos que assim nós colocarmos e que você possa crescer tanto na graça também como no conhecimento e que seja uma bênção esse canal na sua vida, ok? Meus irmãos, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, é um assunto de grande e suma importância, mas de um versículo bem conhecido, que se encontra em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Você sabe? Claro que sim. Você conhece esse versículo de cor e salteado, não é verdade? João, capítulo de número 3, o versículo 16, nesta tradução, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, é isso aí, mas tenha a vida eterna. Este versículo é um dos versículos da Bíblia Sagrada mais procurado no Google. Esse versículo é um dos versículos mais pregados. É conhecido como o texto áureo da Bíblia Sagrada. É conhecido como o mini evangelho. Sim, é um versículo maravilhoso. É um dos versículos que eu mais ministrei na minha vida. Mais de 10 anos ministrando a palavra do Senhor. E até hoje, toda vez que eu me deparo com este versículo, Deus me surpreende. Deus é maravilhoso. E que você possa entender um pouco mais deste versículo. Como eu disse, é o texto áureo da Bíblia Sagrada. João 3,16. O que nós aprendemos em João 3,16? O que fala em João 3,16? Claro que dentro do contexto bíblico ali, no capítulo 3, há dois mestres conversando, Nicodemos e também Jesus. E Jesus, a história de Nicodemos eu posso contar um outro dia, mas Jesus chega no capítulo de número 3 e no versículo 16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós encontramos aqui no capítulo 3 e neste versículo tão maravilhoso? Neste versículo de número 16, nós encontramos a maior explicação. Por quê? Quantos porquê a pessoa, um ser humano, a humanidade tem? Por quê? Mas aqui é a maior explicação. A explicação é no contexto amoroso de Deus para a humanidade. É a maior explicação. Encontramos também o maior ser, Deus, que não é criado. Deus, numa forma, numa linguagem mais acadêmica, ele não existe, mas ele é mesmo, ele é o mesmo, não há sombra de variação. E aqui se encontra no capítulo 3, no versículo 16, o maior ser, o ser supremo, o ser eterno, Deus, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o maior mandamento. Se encontra no capítulo 3, versículo 16, o maior mandamento, o amor de Deus. Sim, primeira, a maior explicação, o maior ser, o maior mandamento, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e também o próximo como a ti mesmo. Veja bem, Deus amou o mundo, o maior alvo do amor de Deus foi o mundo, foi o cosmo. No grego, a palavra mundo é cosmo. De tal maneira, esse amor mostra uma grande intensidade. A maior intensidade de amor está em João 3,16. Que deu, em João 3,16 também encontra a maior dádiva, que mais bem-aventurado é dar do que receber. A maior dádiva está aqui. Deu.
o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus. E era necessário para a humanidade uma grande expressão. Então Deus, sabido de tudo isso, Ele deu o seu Filho unigênito, né? Para quê? Para que todo, né? A maior abrangência, para que todo, não é só para que um, para que dois, mas para que todo. E depois continua dizendo, o que nele crê. A maior convicção é acreditar, é crer em Deus, né? Não pereça o quê? A maior condenação. Quantas pessoas estão sendo condenadas? Porém, Jesus, Deus nos livra de a maior condenação. Qual é a maior condenação na face da história do ser humano? Será que é uma morte perpétua? Será que é 300 anos em uma cadeia? Qual que é a maior condenação? A Bíblia mostra que a maior condenação é a segunda morte. E Deus nos livra da maior condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, e é bem conhecido Romanos capítulo 8, versículo de número 1, que Deus, pelo seu grande amor, como está escrito aqui na própria palavra, eu vou estar lendo para você, que nenhuma condenação se encontra na pessoa que está em Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus, Ele nos livra de uma maior condenação através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas tenha maior conquista, é ter a maior conquista de um ser humano, seja os seus projetos e os seus sonhos, é ter uma casa, ter um carro, é conquistar. A maior conquista. Qual é a tua maior conquista? A maior conquista do ser humano não está naquilo que nós tocamos, naquilo que nós vemos. Não, senhoras e senhores. Está naquilo que é invisível, porém real. Mas tenha a vida eterna. Essa é a maior esperança da humanidade. E está aqui dentro desse mini evangelho. Qualquer um pode ministrar. Ele não precisa ter um conhecimento elevado, ter bons estudos. Não. João 3,16 está aqui a mensagem que pode quebrantar o coração de qualquer pecador que queira se arrepender dos seus pecados. Porque o amor de Deus, ele nos atrai. Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, está aqui um pouco apagado, mas está aqui Jeremias 31, 3 diz que com amor eterno eu te amei. Esse amor eterno é conhecido como amor ágape. Amor ágape. O amor que se entrega. O que Cristo Jesus, ainda ele disse em João, aqui no capítulo de número 10, e no versículo de número 17 e 18, sabe o que ele disse? Ele disse assim, veja bem, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e tenho poder para torná-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Então veja bem, o amor que se entrega, o amor ágape. Existe o amor filial, o amor eros, a atração física entre o homem e a mulher. Existe um amor conhecido do mitorge, um amor romântico. Mas o amor de Deus, a Bíblia Sagrada diz que é o maior do que o amor de mãe, que uma mãe pode esquecer do seu filho, que amamenta, porém Deus, Ele não esquece de nós. Esse é o tamanho do amor de Deus, o amor que se entrega, se entregou por mim
se entregou por você. O amor ágape, ele é o amor incondicional. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz assim, que Deus ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o tamanho do amor de Deus, se olharmos para a Bíblia Sagrada, e também aqui numa Bíblia online que eu tenho, mais um versículo para você. Veja bem, Deus é seu amigo, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13, também um outro versículo, olha aí, porque Ele nos amou primeiro. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus, é o amor incondicional. Você que está me ouvindo neste momento, é uma mensagem simples, professor? Sim, é uma mensagem simples, porém uma mensagem poderosa. Parou para ouvir? Parou para assistir? Deus tem um plano de salvação para nós e para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, sim, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.